Olá, seja muito bem-vinda ao episódio 43 da nossa série Despertando com Neva Goddard, nosso estudo do livro Despertar da Consciência. Nesse episódio de hoje a gente vai iniciar a parte 4, o livro 4, O Sentimento é o Segredo. Então seja muito bem-vindo ao canal Mentalidade Una. Se você ainda não segue o canal, aproveita e já segue. Ativa as notificações. De segunda a sexta um vídeo novo de um estudo, né? Desse momento a gente está fazendo o estudo do Neva Goddard. Vai ao ar às 19 horas do Brasil, às 22 horas de Portugal, e você acessa aí um capítulo, uma parte, mais um episódio dessa série para poder adquirir e absorver todo esse conhecimento, toda essa palavra, todo esse ensinamento para o nosso movimento do despertar. Então aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos que te ajudem a acessar essa mentalidade unificada, a mentalidade da presença, através do poder do aqui e do agora e do alinhamento com essa mente superior, que ao acessá-la a gente consegue entrar no fluxo divino, no fluxo da vida, né? Gerando vida às nossas ações, às nossas escolhas. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Cristine Costa, sou terapeuta, tenho atendimentos aí voltados para essa visão espiritualista, visão da mentalidade unificada, através de processos de análise, através de atendimentos energéticos e espirituais. Então, se você tem algum interesse em conhecer meu trabalho, aqui na descrição do vídeo você consegue um link que fala direto comigo no WhatsApp, ou você me conta também lá no Instagram, tá bom? Então vamos dar início à nossa leitura. O livro é O Despertar da Consciência, nós estamos na parte 4, vamos relembrar aqui. O sentimento é o segredo, e hoje o capítulo é o capítulo A Lei e a Sua Operação. É o início dessa parte, tá bom? Então pega a sua água, o seu café, traga a sua atenção e a sua conexão aqui para essa leitura, para o estudo, tá bem? É muito importante a gente se colocar presente para poder absorver, não só escutar a palavra, mas também se conectar com a ressonância, com o poder vibracional de cada palavra que é dita aqui através dessa leitura, tá bom? Então vamos lá. Parte 4, o sentimento é o segredo. Não há limites para se escrever muitos livros. Eclesiastes 12, versículo 12. Aquele que deseja aperfeiçoar-se em um assunto específico, qualquer que seja, prefira estender-se na leitura de um pequeno número de obras conceituadas neste assunto, por muitas e muitas vezes, pois ler uma grande quantidade de livros sobre um conceito irá lhe gerar confusão ao invés de aprendizado. Antigo ditado. Prefácio. Este livro se refere à arte de realizar o seu desejo. Ele lhe dará conta do mecanismo usado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro nele, uma estrada claramente definida para a realização dos seus sonhos. Se ele fosse feito para convencer alguém através de alegações fundamentadas e estudos de caso, este livro teria muitas vezes o seu tamanho. Mas, no entanto, é bem possível fazê-lo por meio de declarações escritas ou argumentações, desde que se descarte o julgamento, que aparentemente sempre é plausível de ser feito, em dizer que o autor ou é uma farsa ou é um iludido e que, portanto, as suas evidências são falsas. Consequentemente, eu propositalmente omiti todas as alegações e testemunhos e simplesmente desafio o leitor que tem a mente aberta a aplicar a lei da consciência conforme revelada neste livro. O seu próprio sucesso pessoal lhe provará ser muito mais convincente do que a soma de todos os livros que possam ser escritos sobre esse tema. O autor Neva Goddard. Então vamos lá, ao capítulo 1, a lei e a sua operação. O mundo e tudo dentro dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então, é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do modo como ela funciona permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida.
Provido com o conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a primeira e única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. A fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente, é preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é o aspecto pessoal e seletivo. O subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. Estes dois aspectos da consciência são as divisões masculinas e femininas da mente. O consciente é representado como masculino, o subconsciente como feminino. O consciente gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e a elas dá a forma e expressão. A partir desta lei, conceber primeiro uma ideia para depois impressioná-la no subconsciente, todas as coisas se desenvolvem através da consciência e sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso sobre ele. O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade e, de uma maneira só conhecida por ele, manifesta as ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir, e com sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente. O aspecto feminino ou ventre da criação. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou o ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e não é dependente da indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si, e sobre esta convicção passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia que segue o seu fluxo na forma de um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida, porém, uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar para apenas imaginar e entreter sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle de suas emoções é de suma importância para se ter uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejado, nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins, não importa de que forma ou em que situação. Não foque na sua imperfeição nem na dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com essas limitações. Aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você e nem para ninguém. Esta é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente e, a menos que esta impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. O dominante entre dois sentimentos será expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte
mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir que eu serei é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. Aquilo que você sente que você é, sempre domina aquilo que você sente que você gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente, ao invés de um estado que ainda existirá. O sentimento precede a manifestação e ele é a base sobre a qual repousa toda manifestação. Seja atento e cuidadoso com os seus sentimentos e comportamentos, pois há uma conexão contínua entre eles e seu mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional que inconfundivelmente ostenta as marcas das suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças. Pois reprimir intensamente a sensação de um problema sem expressá-la ou estabelecê-la dará início a uma enfermidade. Enfermidade é uma palavra que vem do latim, infirmitate, que é derivada de infirmus, composta da junção do prefixo in com o adjetivo firmus. O prefixo in indica o contrário, a falta ou a ausência de alguma coisa. O adjetivo firmus é dado a algo firmado ou estabelecido, que tem consistência, que é constante, estável, seguro ou resistente. Portanto, enfermidade é o contrário, ou a falta ou ausência de algo estabelecido, consistente, constante, estável, seguro ou resistente em você. Não alimente os sentimentos de tristeza, fracasso ou frustração para que você não se afaste de seus objetivos e que para o seu corpo não adoeça. Pense, entre aspas, emocionalmente falando, apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do estado procurado e viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos, e você muda o seu destino. Toda a criação ocorre no domínio subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexivo em relação ao seu subconsciente, isto é, controlar as suas ideias e os seus sentimentos. Só pontuar aqui, por isso que o autoconhecimento é muito importante, para você ter clareza sobre a predominância dos seus pensamentos e sentimentos, principalmente os inconscientes, quando a gente ali não está na total presença para percebê-los, e a gente, através de um processo terapêutico, como eu falei, eu trabalho com atendimentos voltados para essa análise desses pensamentos e sentimentos, conforme você vai aprendendo a reconhecer a predominância do seu estado de condicionamento mental e emocional, né, o seu sistema egóico, a sua psique, você começa a compreender e você consegue controlar, consegue aprender a observar, como o autor disse aqui anteriormente, a se autodisciplinar, a não entrar no condicionamento desses pensamentos e sentimentos predominantes. Então, você consegue se colocar nesse lugar do estado idealizado, como o autor fala. Sinta como se você já tivesse alcançado. Você consegue se colocar nesse lugar e perceber aquele condicionamento seu, muitas vezes surgindo, que está dizendo o contrário àquilo. Então, você consegue se colocar presente, não entrar num estado condicionado que está dizendo ao contrário e conseguir intencionar cada vez mais já estar nesse lugar de que você já é aquilo que você deseja e não que você quer se tornar, como o autor diz, quando a gente diz que eu serei, está já subentendido ali que a gente já está dizendo que não é, tá bom? Então vamos continuar a leitura. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem com você. Nem o destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo. Ele é impessoal e não faz distinção de pessoas. Abre aspas. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas.
Atos 10, versículo 34, fecha aspas. Abre aspas novamente, pois para com Deus não há distinção de pessoas. Romanos 2, versículo 11, fecha aspas. O subconsciente não se preocupa em saber se o seu sentimento é verdadeiro ou falso. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como realidade. O sentimento é o sinal favorável que atesta ao subconsciente a veracidade daquilo que é declarado como realidade. Por causa desta capacidade do subconsciente, não há nada que seja impossível para o homem. Tudo o que a mente humana puder conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve manifestar objetivamente. Os seus sentimentos criam o padrão do qual o seu mundo é formado. E uma mudança de sentimento significa uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo que é impresso sobre ele. No momento em que ele recebe uma impressão, ele começa a buscar as formas de sua expressão. Ele aceita o seu sentimento impresso sobre ele como se fosse uma realidade existente nele mesmo e imediatamente se põe a produzir externamente no mundo objetivo a perfeita imagem e semelhança deste sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo homem. Ele somente as retrata até o último detalhe, sejam elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com um estado desejado, você deve assumir a sensação que você sentiria caso o seu desejo fosse realizado agora. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. Você não deve considerar a forma como ele será expresso ou quais serão os obstáculos encontrados, ou seja, não tenta controlar como o seu desejo vai ser expresso, como o seu sonho vai ser expresso, apenas, o seu único objetivo é defini-lo. Pensar emocionalmente em qualquer que seja o estado irá impressionar o seu subconsciente. Portanto, se você se relaciona com as dificuldades, as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza nada seletiva, aceita os sentimentos de dificuldades e obstáculos condizentes à sua aceitação e passa a produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe a ideia sobre ele através dos sentimentos do homem. Ele nunca altera a ideia concebida, mas sempre lhe dará forma. Daí, o subconsciente retrata a ideia segundo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir que não há chances possíveis para realizar o seu objetivo é impressionar o seu subconsciente com a ideia de fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve entender que a relação entre ele e o homem objetivo se relaciona como a de um servo e seu mestre, como antigamente era interpretado. Os antigos profetas o colocavam como servo e escravo do homem. Paulo personificou o subconsciente como uma, entre aspas, mulher e disse: que as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Efésios 5, versículo 24, fecha aspas. Abre aspas novamente. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Assim, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas devem ser submissas, como também ordena a lei. 1 Coríntios 14, versículos 33 e 34, fecha aspas. Abre aspas novamente. Vós, mulheres, sede submissas e vossos maridos, assim como ao Senhor. Efésios 5, versículo 22, fecha aspas. Novamente, abre aspas. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Colossenses 3, versículo 18, fecha aspas. Abre aspas. Da mesma forma, esposas, cada uma de vós sede sujeitas aos vossos esposos, como o propósito que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, que
que eles então não sejam ganhos pela palavra, mas pelas conversas com suas esposas, considerando a vossa vida casta em temor. Que o vosso adorno não seja as coisas externas, como as tranças nos cabelos, o uso de suas joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor na presença de Deus. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil, e fazendo delas herdeiras convosco da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal com o mal, ou injúria com injúria. Antes, pelo contrário, bendize-os porque para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis as bênçãos. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e que os seus lábios não falem por engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas a face do Senhor é contra o que fazem o mal. 1 Pedro 3, versículos 1 ao 4 e 7 ao 12. Fecha aspas. Então, aqui o autor deixa o entendimento dessas palavras é que o aspecto marido, né, o aspecto masculino, é a nossa mente consciente e o aspecto feminino é a nossa mente subconsciente. Então, ao ler essas palavras, a gente traz o entendimento para esse aspecto da nossa mente, para esse dilema psicológico, como o autor sempre reforça em todas as suas partes, em todos os seus capítulos, que se a gente ler as palavras, né, e entender a Bíblia como esse drama psicológico, como essa movimentação do nosso próprio, né, das nossas próprias partes da nossa mente, a gente consegue aí realmente acessar, né, a verdade da palavra, o entendimento, né, da palavra. O subconsciente serve ao homem e fielmente da forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente possui uma distinta aversão a ordens e obedece melhor através do convencimento e persuasão do que através de exigências. Por isso, ele assemelha-se mais à amada esposa do que apenas a um servo. Abre aspas. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículos 23 e 28, fecha aspas. O marido é a cabeça da mulher. Não se refere como verdade entre homem e a mulher na sua relação terrena, mas é a verdade entre o consciente e o subconsciente, os aspectos masculinos e femininos da consciência, respectivamente. Este é o mistério ao qual Paulo se referiu quando, por fim, escreveu, abre aspas, este é um grande mistério. Efésios 5, versículo 32. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 28. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Efésios 5, versículo 31. Isto, simplesmente, é o mistério da consciência. A consciência é uma realidade e é indivisível, mas devido à forma de sua criação, ela aparenta ser dividida em dois aspectos. O consciente é o aspecto objetivo ou masculino. Ele verdadeiramente é a cabeça que domina o subconsciente, a esposa, que é o aspecto subjetivo ou feminino. No entanto, essa liderança não é como a do tirano, mas sim como a do amante. Então, ao assumir o sentimento que você teria ao estar em posse de seu objetivo, o subconsciente age para construir a imagem exata de sua convicção.
Os seus desejos não são aceitos inconscientemente, até que você assuma o sentimento de suas realidades. Somente através do sentimento é que uma ideia pode ser subconscientemente aceita, e somente através desta aceitação subconsciente é que ela sempre será expressa. É mais fácil relacionar os seus sentimentos aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem os seus sentimentos. No entanto, é uma eterna verdade que o exterior espelha o interior. Como dentro, assim é fora. Como acima, assim é abaixo. Como abaixo, assim é acima. Como dentro, assim é fora. Como fora, assim é dentro. Correspondência, o segundo dos 7 princípios, de Hermes Trismegisto. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. E o reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Nada vem de fora. Todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível ver ou perceber algo que não esteja em sua consciência. O seu mundo é sua consciência objetivada em cada detalhe. O seu mundo é a sua consciência objetivada em cada detalhe. Estados objetivos apenas dão testemunho de impressões subconscientes. Uma mudança no padrão de impressão resulta em uma mudança no padrão de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdade. E pelo fato da criação ser o resultado das impressões subconscientes, você, através de seus sentimentos, determina a criação. Você já é aquilo que você pensa ser, e sua recusa em acreditar nisto é a única razão para você não perceber. Procurar do lado de fora por aquilo que você não sente ser é o mesmo que procurar em vão, pois nós nunca encontramos aquilo o que queremos, encontramos apenas o que nós somos. Resumindo, você só expressa e possui aquilo que você é, consciente de ser ou possuir. Pois para aquele que tem, mais será dado, e ele terá em abundância. Mas para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 12. Nota: esta mesma afirmação é tão enfática que ela é proclamada repetidas vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, capítulo 13, versículo 12, capítulo 25, versículo 29, em Marcos, capítulo 4, versículo 21, 5, e em Lucas, capítulo 8, versículo 18, e no capítulo 19, versículo 26. Negar as evidências dos sentidos e aprimorar-se no sentimento do desejo realizado é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio e o autocontrole sobre os seus pensamentos e sentimentos serão a sua maior conquista. No entanto, até que seja atingida a perfeição, até que se atinja o perfeito autocontrole, para que apesar das aparências você consiga ser capaz de sentir tudo o que você deseja sentir, utilize a oração e o sono para ajudá-lo a perceber e sentir o seu estado desejado, pois esses dois são portais de acesso ao subconsciente, que são os nossos próximos 2 episódios, o sono e a oração. Então, muito obrigada pela participação nesse episódio de hoje, um capítulo muito profundo, muito claro também. O autor, ele deixa bem claro aí a função do nosso subconsciente, do nosso consciente, e de que forma a gente pode aí usá-lo de forma com sabedoria, de forma a mudar realmente a nossa realidade. Então, muito obrigada pela sua presença. Até o final desse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Nosso canal está crescendo, ao pouquinho as pessoas estão chegando, então seja muito bem-vindo para você que está aqui assistindo pela primeira vez e ficou aqui até o final, né? Que a gente possa ir crescendo, se expandindo, se curando juntos e tornando aqui a nossa egrégora um grande canal de força e de manifestação dessa
espiritualidade, desse poder através da presença do aqui e agora, tá bom? Então, muito obrigada pela sua participação e eu te vejo no próximo episódio.